Embaixo da estola sacerdotal havia uma túnica, a sobrepeles, e em sua barra estava um sino e uma romã, um sino e uma romã. E esses sinos eles balançavam quando o sacerdote caminhava. E quando esse sacerdote estava indo para oferecer o sacrifício de expiação pelo pecado do povo, havia uma expectativa, porque ele ia caminhando e o sino soando. Mas quando ele voltava, a alegria, eu posso imaginar como era grande. Porque quando ele voltava, simbolizava que Deus havia aceitado o sacrifício de expiação pelo pecado daquele povo. Esse era o sinal. Vamos ler? Livro de Êxodos, capítulo 28. Estamos na 6ª mensagem da série Vestes Sacerdotais. E nosso texto está no versículo 33, que diz assim: Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Era sério. Porque se Deus não aceitasse o sacrifício, o sacerdote, ele era morto no próprio local. Então a expectativa era muito grande. Mas por que sinos e romãs? Porque os sinos, eles falam dos dons. E é por isso que os sinos eram de ouro puro. Porque os dons do Senhor é ouro puro, é poder, é algo de Deus, não é algo nosso. O dom, ele é uma ferramenta dado por Deus para o ministro. Esses sinos e essas romãs são características dadas àquele que ministra a palavra de Deus, aquele que cuida do rebanho, aquele que está à disposição de Deus cuidando da sua obra. E esses sinos que representam os dons, eles soam. Porque quando vemos um ministro da palavra de Deus, quando vemos aquele que cuida como sacerdote, como evangelista, o que acontece? Opa, já vem o dom. E a Bíblia diz o quê? Que devemos buscar os melhores dons. Mas como assim? Existem dons inferiores e dons superiores? Não! Os melhores dons são aqueles que aquela região necessita. Então, se você é ministro de uma região onde há uma necessidade muito grande de cura, qual o dom que você tem que buscar? O dom de maravilha, o dom de cura. Então, busque o melhor dom. Se você está numa região onde precisa-se de uma interpretação de muitos sonhos, você tem que buscar o dom de interpretação para que aquele sonho seja interpretado e traga para as pessoas a edificação, o conforto e até o entendimento daquilo que é necessário fazer. Nós vemos isso na palavra. Então, por isso, buscar os melhores dons. E por isso que há diversidade de dons, porque uma região tem uma necessidade e a outra região tem outra necessidade. Raramente as necessidades são iguais. E é aí que o ministro precisa buscar qual a necessidade para esse povo, para aquele povo. Porque são culturas diferentes. Então, os sinos, eles falam dos dons. E os dons são de Deus. Dom não salva. Dom não... Vamos ver que dom não salva?
dom não salva. Está escrito aqui, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Dom não salva. Por mais usado que o ministro seja, só o dom não salva. É por isso que precisa das romãs. Porque o dom, ele não pode vir sozinho. Ele precisa do fruto, simbolizado pelas romãs. A romã, ela fala da nossa vida do ministro fora do templo. Ela fala da nossa vida fora daquele momento da ministração, do dia a dia. Então, por exemplo, se o irmão é casado, dentro do seu lar, ele tem que estar com a sua vida matrimonial em ordem. Ele tem que estar com as suas contas, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Ele tem que estar com a sua vida como pai, como mãe, exemplar diante dos filhos. Então, o fruto, ele fala da sua vida do cotidiano. Então, o sino tem que vir junto com a romã. O dom tem que vir junto com o fruto. Vamos colocar aqui também na palavra de Deus um versículo para que você guarde. Também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pois é. Se o ministro tem dons, se o ministro usa dessa ferramenta de Deus, ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, que é aquele que lhe dá o dom. Porque esse dom é de Deus. É por isso que quando o ministro não está entregando o dom de acordo com a vontade de Deus, Deus tira dele e dá para outro, para aquele que faz aquilo que ele quer. Porque quem manda é Deus, porque é Deus que sabe de todas as coisas, não é porque ele manda de uma maneira contraditória, de uma maneira que ele faz assim porque ele quer, ele faz assim porque é a vontade dele. É sim, porém, tudo que ele faz é para o nosso bem. Nós até falamos, Deus faz do jeito que ele quer, da vontade dele, do jeito que ele quer, e tá bom demais. Sabe por quê? Porque o que ele faz é sempre o melhor para nós. Deus sempre faz o melhor para nós. E quando há algo que nós ficamos admirados, tristes e assim, ai, por que está acontecendo isso? Vai lá atrás, vai na história que você vai ver que Deus avisou que não era para ter feito aquilo, o homem desobedeceu e agora o homem está colhendo. Então Deus tem sempre razão, porque Deus não nos deixa sem aviso. É por isso que ele exige o dom junto com o fruto. Sem fruto, esquece. Pode até ser usado. Meu Deus, que pessoa usada. Mas está aqui. Não vos conheço. Deus só vai conhecer quem tem fruto. Muito bem. E o fruto, ele é feito do quê? Do estofa azul e púrpura e do carmesim. O carmesim é a moeda espiritual. É o sangue do animal que foi sacrificado ali para o sacerdote levar
para oferecer a Deus. E a púrpura, o azul, é o sacrifício vivo daquele momento de cada um e do próprio sacerdote, que estava pondo em risco a própria vida para oferecer a Deus o sacrifício pela expiação do povo. É por isso que a palavra diz, em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a romã, o sacrifício vivo. Então Deus coloca lado a lado o dom que vem de Deus, o ouro, lado a lado com o fruto, que é aquele que nós buscamos com o nosso sacrifício vivo de servi-lo. Os dois andam juntos. E o sino, ele soa. Ele soa dizendo, aí vem o dom. Ele soa dizendo, aí vem o profeta. Ele soa dizendo, aí vem a palavra de Deus. Mas o fruto está junto. O fruto daquele que ministra, o fruto daquele que apregoa, o fruto daquele que está falando, pregando e ensinando a verdade. É lado a lado. E o melhor exemplo que nós temos é do bom samaritano, escrito no livro de Lucas, capítulo 10. Que o próprio Cristo ali representado como sacerdote, como ministro e como evangelista. O próprio Cristo, ele representa um bom samaritano que olhou para aquele necessitado, que curou suas feridas, que o colocou em cima da sua cavalgadura e que ainda deu a ele um recurso para que ele continuasse a sua vida. Foi completo. É assim o nosso Jesus. Ele representa esse sino e essas romãs. O próprio Cristo, ele veio com o dom e ele curou as feridas daquele que estava necessitado. Ele cuidou como ministro e como fruto, ele deixou ali, o seu sustento, ele pagou para que ele fosse cuidado ali naquela hospedaria. Leia Lucas capítulo 10 sobre essa passagem do bom samaritano que representa o próprio Cristo. E é assim, as vestes sacerdotais, toda ela já vem tipificando Cristo. Porque Deus, desde a eternidade, ele já sabia de todas as coisas que viriam. É por isso que o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. O próprio Cristo tem nele todos os detalhes e todas as vestes sacerdotais. Ele é o nosso sacerdote maior. Que Deus seja louvado.